Oi, gente. Vão ler um livro junto comigo? Eu tenho que ler alguns livros para fazer meu artigo científico. Eu tenho dificuldade demais para ler. De ler livros. Eu vou ler junto com vocês, tá? Quem quiser ficar aí no vídeo. Eu vou ler um pouquinho. Quando acabar os 20 minutos, aí eu gravo outro. Aí a gente lê juntos. Vai passar o dia inteiro comigo, porque eu sei que vocês me amam. E vocês amam passar o dia inteiro comigo. Tem gente aí que ama passar o dia inteiro me ouvindo. Eu vou deixar vocês me verem também. O dia inteiro. Espera só um pouquinho, deixa eu só pegar o negócio, ele já volta. Então eu vou ler esse livro aqui, ó. O Mal-Estar na Civilização. É do Freud, que ele fala sobre a religião, gente. O Freud, ele era judeu, mas ele era ateu, né, gente? Ele não cria em Deus, ele achava que a religião era um mal, era um problema, que as pessoas buscavam religião por causa dos seus conflitos paternos, Então, mas é necessário, ele fala muita coisa bacana e muita coisa que a gente não leva em conta, mas é importante a gente saber, né? Então, ele vai falar um pouco sobre isso. Vamos ler, então. Vou tentar ler. Aí depois eu ponho outro vídeo, a gente vai postando vários vídeos, porque às vezes o YouTube, gente, quando a gente posta muitos vídeos, ele não entrega o vídeo, viu? Então não vai cair na sua... pra vocês. Aí vocês têm que... Se você quiser continuar lendo comigo, vocês entrem aí pra vocês verem, porque ele não vai aparecer pra vocês. Porque o YouTube não entrega. Se você postar vários vídeos, ele não entrega para as pessoas o vídeo. Se você não for lá no canal olhar, ele não entrega. Então, vamos ler. É difícil, o capítulo 1. É difícil escapar à impressão de que, em geral, as pessoas usam medidas falsas que buscam poder, sucesso e riqueza para si mesmas e admiram aqueles que o têm, subestimando os autênticos valores da vida. Então, ele começa falando que as pessoas buscam sucesso, riqueza e admiram essas coisas mais do que as coisas que são realmente valorosas, aquelas coisas mais importantes da vida, que não são essas. E, no entanto, corremos o risco, num julgamento assim genérico, de esquecer a variedade do mundo humano e de sua vida psíquica. Então, a gente tenta focar numa coisa só, quando, na verdade, existem várias vertentes que a gente tem que observar no mundo. A vida psíquica ela é formada por várias coisas, não somente uma coisa. Existem homens que não deixam de ser venerados pelos contemporâneos, embora sua grandeza repouse em qualidades e realizações inteiramente alheias aos objetivos e ideais da multidão. Então, existem homens, falando que não deixam de ser venerados pelos contemporâneos, embora sua grandeza repouse em qualidades e realizações inteiramente alheias aos objetivos da multidão. Então, pessoas que se destacaram, mas que não são muito valorizadas pela maioria das pessoas. Provavelmente, se há de supor que apenas uma minoria reconhece esses grandes homens, enquanto a maioria os ignora. Então, pessoas realmente relevantes no mundo, que fazem coisas que realmente valem a pena, muitas vezes são ignoradas pela maioria das pessoas. E a maioria das pessoas veneram pessoas que fazem coisas que não são tão importantes para a vida, né? Como a gente viu aí esses tempos aí, eles falando sobre as mulheres mais relevantes do Brasil, que falou que era aquela influenciadora, ela era mais relevante, a brasileira, né? E enquanto a outra, que era cientista, que descobriu, né, um tratamento para voltar a andar alguns paraplégicos, não tinha essa relevância. Então, a gente observa isso mesmo, né, nas redes sociais. Pessoas que não têm relevância nenhuma, que só ficam lá dançando, fazendo dancinhas, falando coisas idiotas, coisas banais, mostrando o corpo, fazendo coisas totalmente idiotas. Tem milhões de seguidores, milhões,
E às vezes uma pessoa que tem ideias super bacanas, super importantes, faz coisas super relevantes, não tem ninguém seguindo. Então a gente vê como que é, ele tá falando sobre isso, assim, mais ou menos. Provavelmente se há de supor que apenas uma minoria reconhece esses grandes homens, enquanto a maioria os ignora. Mas a coisa pode não ser tão simples, devido à incongruência entre as ideias e os atos das pessoas e a diversidade dos seus desejos. Existe, ele está falando da incongruência entre as ideias e os atos. Então, existe essa incongruência, muitas vezes, entre o que a pessoa fala, o que ela pensa e aquilo que ela faz, e a diversidade dos seus desejos. Um desses homens excepcionais se declara meu amigo, em cartas que me escreveu. Gente, eu acho que ele está se referindo a Jung. Também um psicanalista grande, sucesso, que ele tinha muita amizade com Freud, eles trocavam cartas, e o Jung já falava bem da religião e o Freud já não era a favor. E nós vamos ler o livro de Jung também. Eu lhe enviaram uma pequena obra em que trato a religião como ilusão. Eu quero ler esse livro também, do Freud, eu vou comprar. E ele respondeu que estava de acordo com o meu juízo sobre a religião, mas lamentava que eu não tivesse apreciado corretamente a fonte da religiosidade. Então, ele fala que o amigo dele gostou do livro, achou interessante, só que ele achou que ele não apreciou corretamente, ele não soube falar corretamente sobre a fonte, de onde surgiu a religiosidade, a fonte da religiosidade. Essa seria um sentido peculiar que a ele próprio jamais abandona, que ele viu confirmado por muitas pessoas e pode supor existente em milhares de outras. Um sentimento que ele gostaria de denominar sensação de eternidade. Então ele está falando que a fonte da religiosidade era uma fonte que era partilhada por milhões de pessoas. Esse mesmo desejo, esse sentimento de eternidade, uma sensação de eternidade que todo mundo, milhões de pessoas tinham. Um sentimento que ele gostaria de denominar como sensação de eternidade. Um sentimento de algo ilimitado, sem barreiras, como que um oceano. Esse sentimento da religiosidade, é o que a religiosidade proporcionava para eles, é esse sentimento de eternidade, de algo muito grande, muito poderoso, muito além deles. Seria um fato puramente subjetivo, não um artigo de fé. Não traz qualquer garantia de sobrevida pessoal, mas seria a fonte da energia religiosa, de que as diferentes igrejas e sistemas de religião se apoderam, conduzem por determinados canais e também dissipam sem dúvida. Com base apenas nesse sentimento oceânico, alguém poderia considerar-se religioso, ainda que rejeitasse toda a fé e toda a ilusão. Então, esse sentimento de eternidade, de algo grande, né, que cada pessoa denomina de uma forma, como um Deus, como o universo, uma força, algo que fosse muito maior do que a gente. Tal manifestação de um amigo que reverencio e que já apreciou ele mesmo poeticamente a magia da ilusão, trouxe-me dificuldades de alguma monta. Eu próprio não consigo divisar em mim esse sentimento oceânico. Então, ele fala que ele não consegue ter esse sentimento. Não é fácil trabalhar cientificamente os sentimentos. Pode-se tentar descrever os seus sinais fisiológicos. Então, ele fala que esse sentimento não seria uma base de estudo muito concreta. Na verdade, não é concreta porque é totalmente subjetiva. Né? O sentimento é algo subjetivo. Então, não é algo que pode ser estudado com afinco, ter resultados muito claros, por ser algo subjetivo. Sentimento é algo subjetivo, impalpável, que não dá para você entender e estudar ele de uma forma assim
completa. Não é fácil trabalhar cientificamente os sentimentos. Então, se eles acreditam que o sentimento seria a fonte, o sentimento oceânico de eternidade, é a fonte da busca pela religiosidade, é muito complexo estudar, porque o sentimento é algo muito subjetivo, muito que pode ter vários motivos. Quando isso ocorre, pode-se descrever até sinais fisiológicos. Quando isso não ocorre, e receio também, que também o sentimento oceânico se furte a uma caracterização assim, nada resta senão ater-se ao conteúdo ideativo, que primeiro se junta associativamente ao sentimento. Ele falou que a gente pode tentar descrever isso com sinais fisiológicos, mas quando isso não é possível, esse sentimento, ele não pode ser, ele pode ser caracterizado como um conteúdo ideativo, como um ideal, não uma realidade em si, mas um ideal. Se compreendi bem, o meu amigo, ele quer dizer o mesmo que um dramaturgo original e um tanto excêntrico, ao brindar com este consolo o herói que vai se matar. Para fora deste mundo não podemos cair? Um sentimento de vinculação indissolúvel, de comunhão com todo o mundo exterior. Devo dizer que, para mim, isso tem antes o caráter de uma percepção intelectual. Certamente com uma tonalidade afetiva, mas, tal como ela, não faltaria em outros atos de pensamento de envergadura semelhante. Por experiência própria, não pude me convencer da natureza primária de tal sentimento. Mas isso não me autoriza a questionar a ocorrência em outros, perguntando apenas se ela é interpretada de modo correto e se deve ser admitida como fonte de origem de outras necessidades religiosas. Gente, a linguagem dele é meio difícil de entender. A gente tem que tentar entender aos poucos. Ele está tentando entender qual seria realmente a fonte da religiosidade. Então, o amigo dele propôs a ideia do sentimento de eternidade, sentimento oceânico, por exemplo, algo maior, algo que une todo mundo, que fosse comum a todos. E ele questiona isso, e ele fala que isso, o sentimento, por ser algo muito subjetivo, é muito difícil de ser estudado, então chega a ser algo impossível de entender plenamente, e tanto de entender como de acreditar. E ele questiona se realmente é correto admitir que esses sentimentos fosse a fonte, a origem dessa necessidade religiosa. Nada tenho a apresentar que possa influir decisivamente na solução desse problema. A ideia de que o homem adquire noção de seu vínculo com o mundo por um sentimento imediato, desde o início orientado para isso, é tão estranha, ajusta-se tão mal à trama da nossa psicologia, que pode tentar uma explicação psicanalítica, isto é, genética, para esse sentimento. Então, ele falou que ele não pode apresentar nada decisivo a respeito desse problema, o que seria essa fonte da busca da religiosidade. A ideia de que o homem adquire essa noção de seu vínculo com o mundo é como se, ele fala algo como se todo mundo tivesse um vínculo, né? A gente se entrar dentro de algo que já foi construído para todos. Esse sentimento imediato, desde o início, orientado para isso, é tão estranho. Ele fala que isso é difícil de ser compreendido, entendido na questão da origem da pessoa, desde quando ela nasceu, ela ter esse pensamento, essa ideia, que ele acha que isso não é possível. A criança já nascer com essa busca pela religiosidade. Aí ele vai começar a tentar falar sobre
a criança, como que ela cresce, as fases da criança. Desde o início, a seguinte... Chegou uma notificação aí de cobrança, até assustei agora. A ideia de que o homem adquire noção de seu vínculo, essa eu já li, né? A seguinte linha de pensamento se oferece. Normalmente, nada nos é mais seguro do que o sentimento de nós mesmos, de o nosso eu. Então, nós sabemos quem nós somos. Nós temos a ideia de que nós somos um ser, quem nós somos. Ele fala que nada é mais seguro do que esse sentimento de que eu sou um ser, de que eu existo. Este eu nos aparece como autônomo, unitário, porque ele fala dessa visão que o amigo dele quis passar, de que nós fazemos parte de um todo. Aí ele tenta questionar esse todo pela questão da unidade, do eu, do meu eu. Se eu acho que eu sou esse todo, eu não creio no eu. Ele fala que não há nada mais seguro do que esse sentimento do seu eu, de você ser alguém único fora do mundo. Você é uma pessoa, um indivíduo. Contrário à ideia do todo. Nós fazemos parte de um todo. Este eu nos aparece como autônomo, unitário, bem demarcado de tudo mais. Este eu nos aparece como autônomo, unitário, ou seja, eu tenho autonomia, eu tenho a minha própria decisão. Unitário, que eu sou uma pessoa, eu não sou todo mundo, como a mãe fala, né? Bem demarcado de tudo mais. Que essa aparência é enganosa, que o eu, na verdade, se prolonga para dentro, sem fronteira nítida, numa entidade psíquica inconsciente, a que denominamos id, a qual ele serve como uma espécie de fachada. Isso aprendemos somente com a pesquisa psicanalítica, que ainda nos deve informar muita coisa sobre a relação entre o eu e o id. Mas, ao menos para fora, o eu parece manter limites claros e precisos. Então, a pessoa, quando ela reconhece, ele vai falar um pouquinho da criança, ela reconhece que ela é um eu, que ela tem um eu, que ela é um indivíduo fora do mundo, que ela não é um todo. Porque enquanto ela nasce, ela não sabe que ela é uma pessoa. Ela acha que tudo é ela, tudo faz parte dela. Mas aos poucos ela começa a entender que ela é um ser fora, que a mãe é uma outra pessoa, que ela é outra pessoa. Então, entender que você é um ser, diferentemente dessa ideia de que nós fazemos parte de um todo, é isso que ele está tentando explicar. Gente, eu só posso falar 20 minutos. Então, eu vou fazer outro vídeo agora, continuação. Se você quiser continuar lendo comigo, é bom que você aprenda um pouquinho de psicanálise. Eu vou parar o vídeo agora, mas aqui ele está falando sobre isso, que uma das descobertas mais impressionantes e mais necessárias do ser é quando você é uma criancinha, que você nasce, você não sabe que você é um ser. Você ainda não tem essa consciência. Você acha que tudo é você. Quando você começa a descobrir essas barreiras, que você percebe que você é uma pessoa, a sua mãe é outra pessoa, o mundo é outra coisa, que você não faz parte desse todo, não é tudo você. Entende? É um pensamento muito complexo, mas muito interessante. Vou continuar lendo aqui no próximo vídeo, tá bom?